A graça e paz, meus irmãos, amém. Que privilégio santo poder estar aqui com vocês nessa noite. Eu estou mesmo muito grata ao Senhor. Gente, que microfone chique. Tira a foto aí, amor. Nunca preguei, não tão chique. Eu louvo a Deus pela vida do Bispo Diego, Bispa... Cadê ela? Já sumiu, Luana. Gente, como vocês são queridos. Obrigada pelo cuidado, pelo zelo, pela honra. Eu sempre digo, Bispo, que a gente conhece uma igreja por quem chega para buscar a gente no aeroporto. A gente sabe que os pastores têm muitos afazeres. Mas quando são eles quem vão nos buscar, isso fala muito sobre a igreja. E eu quero louvar a Deus pela vida de vocês. E a minha oração e o desejo do meu coração é que Deus continue dando graça. Que é isso que vocês precisam para conduzir esse cajado que Ele tem confiado a vocês. Graça para sustentar o ministério, para guardar o casamento, para criar filhos para o céu. Enfim, que vocês continuem comendo o melhor dessa terra. E que essa igreja cresça, 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 cresça. Em quantidade, mas muito mais em qualidade de gente que está indo para o céu. Para a alegria de vocês, mas muito mais para a glória de Deus. Para que o Senhor continue sendo louvado neste lugar. Para que o nome dEle continue sendo levado, sarando todas as nações. Obrigada. Obrigada pelo carinho, pelo convite, pela toalha, por tudo, viu? Gente, goiano, quando lê na previsão do tempo 12 graus em São Paulo, tira sobretudo do armário, né? É por isso que eu estou com essa indumentária toda aqui, porque lá na previsão do Google estava falando que ia dar 12 graus. Quando a gente veio para cá estava 19. Mas se no meio de tudo isso aqui eu senti calor, eu vou tirando e está tudo certo. Eu vou me apresentar, eu sou a pastora Sara Mendes, e junto com meu esposo, esse homem lindo aqui, eu falo que ele não é só lindo. Ele é um intercessor, ele é o meu amigo, ele é o companheiro que o Senhor escolheu para a gente ficar nessa vida aqui. Eu te amo, amor. Você é uma bênção na minha vida, no meu ministério. Nós servimos a Deus no Ministério de Madureira, Campo de Campinas, na cidade de Goiânia. Nós temos 3 filhos. Eu sou mãe de uma menina de 7, Ana Luísa, uma de 6, Leonora, e um menininho de 2 anos, o Paulo Pedro Neto. Na nossa igreja, nós temos o privilégio, nesse ano, de servir no Ministério de Casais. Projeto Crescer é o nome do nosso ministério. Nós cuidamos de casais que têm de 0 a 10 anos de casado. Eu não sei se você sabe, 50% dos casamentos no Brasil terminam antes de completarem 10 anos. Desses, 75% aproximadamente têm as suas iniciativas tomadas por mulheres. É a mulher hoje quem desiste de casar. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, dentro de tudo aquilo que nós vamos falar sobre essa mulher sarada e que se levanta. Então nós temos podido servir nessa parte lá da nossa igreja. Eu também sou psicóloga, apesar de não estar atuando nesse tempo, mas durante 11 anos eu pude servir a sociedade, enfim, com a psicologia, mas hoje tudo aquilo que o Senhor me permitiu aprender existe para servir o reino dele e não mais outra coisa. A última coisa que eu vou falar sobre mim, a gente já vai ler o texto, você já vai sentar, é que Deus tem me dado a graça nesse tempo de escrever algumas coisas, alguns livros. E eu estou terminando uma série, são 10 livretos. Esse aqui, os 2 que estão aqui são sobre ansiedade, mas eu trouxe ansiedade e solidão, né? Eu não sei se você sabe, mas o Brasil é considerado pela Organização Mundial de Saúde o país mais ansioso do mundo. Não existe nenhum povo no globo que é mais ansioso do que o brasileiro. E a Bíblia fala muito sobre isso. A palavra ansiedade tem a sua raiz, uma palavra anglo-saxônica que significa estrangulamento. É exatamente essa sensação de que algo está apertado na garganta. Nós vemos uma geração de indivíduos ansiosos. São crianças ansiosas, adolescentes ansiosos, jovens ansiosos, adultos ansiosos, idosos ansiosos. Só muda o motivo da ansiedade. A Bíblia fala muito sobre esse assunto e eu trago uma perspectiva bíblica, psicológica, submetida à verdade do Evangelho. É um livro pequeno, porque o meu objetivo é que se você adquirir, você de fato leia. Você pode ler enquanto você espera um filho no lugar. Enfim, dá para ler bem rapidinho, porque ele é bem pequeno. O outro é sobre solidão, não está aqui, mas vai estar lá atrás. A cada grupo de 100 pessoas, 25 afirmam não ter um amigo confidente. Não ter alguém com quem contar. Talvez
enquanto aumenta o número de seguidores nas redes sociais, o número de amigos no Facebook, o número de compartilhamento da nossa postagem, aumenta também o número de indivíduos que se sentem absurdamente sozinhos. A sensação é de uma solidão acompanhada. Eu estou entre um monte de gente, mas não estou me sentindo podendo confiar em alguém, podendo contar o meu segredo. E isso tem afastado pessoas. A ideia de que a minha felicidade incomoda. Nós vivemos um tempo em que a inveja, a cobiça e tantos sentimentos inerentes à nossa humanidade têm afastado pessoas. Eu gosto de dizer que o verdadeiro amigo não é o que está com você quando você está chorando. Porque via de regra o brasileiro é solidário. A gente dá o ombro, a gente se compadece. A gente ora pelos meninos presos na caverna da Tailândia. O amigo verdadeiro é aquele que suporta a sua alegria. A alegria dos outros é coisa para crente. Ver uma coisa acontecendo na vida do seu irmão e ficar feliz, mesmo que a sua vida está parada, é coisa para crente, para quem entende que Deus tem propósito, para que o seu tempo vai chegar, que o Senhor tem algo para você, e para isso você não precisa cobiçar o que é do outro, querer o que é do outro, invejar o que é do outro. Então fica a dica, o verdadeiro amigo fica feliz com você. E como a gente tá difícil de encontrar gente assim, as pessoas têm ficado cada vez mais sozinhas. Enfim, o livreto vai estar lá no fundo, fala sobre esse assunto e traz algumas coisas bem bacanas. A última coisa que eu trouxe são algumas camisetas. Na verdade, essas camisetas foram confeccionadas porque minha esposa e eu temos uma casa de recuperação na cidade de Goianira, que fica a 20 quilômetros de Goiânia. Nós estamos há 8 anos trabalhando com recuperação de homens do vício do crack. E a nossa casa é uma das únicas do nosso estado que não cobra, se não for a única. Então a gente está sempre lotado, né? Hoje nós temos 117 homens na fila de espera. E a gente não consegue atender mais do que a gente já está atendendo, que são 45 homens ali. Então toda a renda do nosso material é revertida para colocar comida na mesa desses meninos. São 45 alunos, o mais novo tem 14, hoje o mais velho tem 69. Isso é só para você entender que o crack não anda escolhendo muito. Idade, status, classe social. Infelizmente, nós vemos aí um tempo de uma epidemia e nós, como igreja, devemos fazer a nossa parte. Esse é o nosso entendimento. Então, vai ter algumas camisetas lá também. Tem uma que fala família, tudo de bom. Não vou abrir aqui para não gastar tempo. Tem gratidão, tem amo Jesus, tem Amazing Grace, que significa maravilhosa graça. Sara, por que você escreve em inglês? É mitidez? Não, minha irmã, é mundo globalizado mesmo. Tira daqui. Vai cair, sangue de Jesus tem poder. Amém. Sem mais delongas, querida, é isso. Vai estar lá fora. É só para você saber para onde vai a sua semente. Amém? Se você adquirir o nosso material. João, Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, no capítulo de número 3. Vou te contar o que estava acontecendo aqui. Jesus já tinha feito alguns milagres. A fama dele já estava correndo. A essa altura ele já tinha transformado água em vinho. A essa altura ele já tinha purificado o templo. E a fama de Jesus já corria. E ele chega seguindo o seu caminho e encontra um homem chamado Nicodemos. E Nicodemos era um príncipe dos judeus. Nicodemos era um membro do Sinédrio. Nicodemos era um fariseu. O que eu estou te contando é que Nicodemos era um homem muito importante. Ele era um homem de muitas posses. Ele era um homem que ajudava na elaboração das leis. Ele não era qualquer homem. Ele era alguém tido como alguém sábio, alguém que sabia, que conhecia. E ele se encontra com Jesus. E a ideia que nós temos aqui no texto é que ele quer fazer uma pergunta para dar uma paralisada em Jesus. Porque a fama de Jesus corria, as pessoas diziam que ele curava, que ele tinha feito um monte de milagres. E Nicodemos se encontra com Cristo, sendo esse homem importante, com tantas qualidades. E ele tem esse diálogo com Jesus que eu quero ler com você a partir de agora. João, capítulo 3, a partir do verso 1, diz assim, as Sagradas Escrituras. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, que quer dizer mestre, bem sabemos que és mestre, vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho?
Que pergunta boba para um cara sábio, membro do Sinédrio, fariseu. Uma pergunta meio tola. E ele continua dizendo: porventura pode tornar ao ventre da sua mãe nascer? Jesus respondeu: na verdade eu te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Vamos orar? Senhor, nós queremos te bendizer nessa noite. Deus, te adorar na beleza da tua santidade. Te exaltar, Deus, pela tua grandeza. Reconhecer que tu és o nosso Deus. Tu és o amado da nossa alma. Senhor, tu és o desejado das nações. Tu és o dono da história. Ó Pai, nós estamos gratos pelo privilégio que o Senhor nos dá. De uma vez mais, vimos a tua casa. Ouvimos a tua voz. Aprendemos do Senhor. Ó Senhor, obrigada. Porque mesmo sendo o Senhor tão grande, o Senhor escolhe habitar em nós, se revelar a nós, falar conosco. Ó Senhor, obrigada pela tua grandeza. Obrigada, Senhor. Obrigada porque tu és o dono de tudo. Tu és o Deus soberano. Tu és o alfa e o ômega. Pai, tu és o príncipe da paz, o sol da justiça, a raiz de Davi. Tu és o Deus Emanuel. Ó Senhor, para quem iríamos nós? Se só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Atrai o nosso coração, Senhor, nessa noite. Leva a nossa mente cativa à tua obediência. Nós queremos declarar que os nossos ouvidos estão abertos. As nossas mentes estão alertas. Porque nós precisamos e queremos receber uma porção poderosa da semente da tua palavra. Continua falando conosco, Senhor, como o Senhor já tem falado desde o início deste culto. Quanto a mim, Senhor, eu quero confessar a minha completa dependência do Senhor para ministrar essa palavra. Que somente a tua voz, a voz do teu Espírito, sejam ouvidas no nosso meio. Fala conosco, Senhor. Essa é a nossa oração pelos méritos de Jesus Cristo. Amém. Pode se assentar, querido, querida. Era o ano de 1958 e uma jovem missionária tinha um sonho. Ela queria evangelizar as nações. Ela queria fazer Jesus conhecido. Ela queria ser agente, protagonista de uma história que levasse o nome de Jesus por todas as partes da terra. Mas ela teve uma enfermidade muito severa e essa enfermidade era um obstáculo para que isso de fato acontecesse. Mas, mesmo doente, ela decidiu ir junto com outros, muitos jovens, para a Coreia do Sul pregarem o Evangelho. E chegando lá, como já era esperado de uma enfermidade grave, enquanto os outros jovens saíram a fazer os evangelismos nas ruas, nos hospitais e nos outros lugares, aquela menina teve um quadro um pouco agravado da sua doença. E ao invés de ir para as ruas com aquela turma, ela precisou ser internada num hospital e ali ficar por alguns dias por causa da sua enfermidade. Então ela começou a evangelizar dentro do hospital mesmo. E foi batendo de porta em porta, apresentando o plano da salvação, falando de Jesus para quem gostaria de escutar. E, inesperadamente, um jovem de aproximadamente 19 anos na época, que confessava o budismo como uma doutrina que direcionava a sua vida, se interessou por aquilo que aquela jovem estava falando. E esse jovem estava internado com uma doença muito severa, fatal naquele tempo e até hoje muito perigosa. Eu estou falando da tuberculose. E quando a missionária chegou, apesar de ter sido criado na doutrina budista, esse menino de 19 anos decidiu ouvir o que essa missionária tinha para falar, mas ele fez um acordo com ela. Ele falou: eu posso até ouvir você, mas antes você vai ouvir eu te falar de quem foi Buda, do que ele faz, do que o budismo confessa. Se você me ouvir primeiro, depois eu posso ouvir você. E aquela jovem muito sábia falou: tudo bem, me fala aí do seu Buda. E ele então expôs tudo aquilo que Buda fala, toda a noção da expansão da consciência, da metodologia da meditação, guiando o pensamento tranquilo, sereno, enfim. Ele explicou tudo isso a ela. E depois ela então, de forma muito humilde, começou
a explicar e a explanar o plano da salvação àquele jovem. Enfim, aquele jovem aceitou Jesus, acabou confessando Jesus como Senhor e Salvador na sua vida. Depois de ouvi-lo, ela falou a ele confessou Cristo. E aquela foi a única alma que aquela jovem missionária ganhou ao longo da sua existência, porque pouco depois daquilo, ela viria a óbito por causa da doença tão grave que ela tinha. Mas o jovem que essa missionária evangelizou naquela ocasião, naquele hospital, naquela missão na Coreia do Sul, não era ninguém menos, ninguém mais do que Paul Yang-Shu. O homem, o fundador de uma das maiores igrejas do mundo, que tem hoje mais de 1 milhão de membros em Seul, a chamada Igreja do Evangelho Pleno. Paul Yang-Shu tem sido responsável por ganhar milhares de almas para Cristo. E ao longo de toda a sua história, o fato de se levantar quando tudo dizia para parar, o fato de ir avante quando tudo queria mobilizar aquela moça, fez com que ela ganhasse apenas uma alma, mas através dessa alma, muitos, milhares e milhares, conheceram Jesus através da vida de Paul Yang-Shu. Eu comecei esse sermão com essa história, porque o tema dessa festividade ele é extremamente pertinente. Levanta-te. A ideia de quem precisa levantar vem exatamente de alguém que está deitado, sentado, prostrado, parado. Só precisa se levantar quem está estagnado, quem está deitado, quem está parado. Porque quem já está em pé não precisa ser chamado para se levantar. Mas quem é convidado para se levantar é porque está parado, está deitado, está enfraquecido, está estagnado, está paralisado por algum motivo. E eu comecei com a história dessa missionária porque muitas das vezes a gente encontra tantas formas, tantos motivos para sermos parados e a gente não é encorajado por nenhuma situação à nossa volta. Jovens como essa, se não tivessem se levantado, talvez a evangelização da Coreia teria demorado um pouquinho mais para acontecer. Ela aconteceria porque Deus é soberano e Ele não muda o plano. O plano dele é perfeito, você pode dizer amém? O plano de Deus ao seu respeito é perfeito. Ele é o mesmo ontem, hoje e Ele é eternamente. O plano dele não muda, Ele não erra, Ele não chega atrasado. Mas essa moça se levanta. E eu quero convidar você a vir comigo nesse raciocínio, à luz dessa conversa de Jesus com Nicodemos, entendendo quem é chamado para levantar. Primeiro, só tem condições de se levantar uma pessoa a quem Jesus chama para andar com Ele. Porque antes de Cristo, todos nós, sem exceção, estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. E a Bíblia diz que Ele nos transportou, a ideia de transporte, algo que te tira de um lugar e te leva para outro. Pode ser uma bicicleta, uma moto, um ônibus, um caminhão, um trem, mas é algo que te tira de um lugar e te leva para outro. A Bíblia diz que Ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E neste lugar, eu preciso me levantar. Porque aqui já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aqui eu não ando pelo que eu posso fazer, mas pelo aquilo que Ele é em mim. Aqui eu entendo que Deus não me ama por causa dos meus méritos, mas Ele me ama apesar dos meus deméritos. E eu continuo seguindo a Deus nessa perspectiva levantada, não porque eu sou algo, mas porque Ele em mim faz com que eu prossiga. É disso que Nicodemos estava falando com Jesus. Jesus vira para Nicodemos e fala: você não entendeu? Não precisa voltar para a barriga da sua mãe. Porque existem dois tipos de pessoas. Aqueles que nascem da carne, e essas pessoas continuam andando na carne. Mas aqueles que um dia nasceram no Espírito, e essas pessoas andam no Espírito. E eu quero te convidar a vir comigo entendendo quais são as características de uma pessoa que anda no Espírito e que é por Ele levantada. Não tem como, meu irmão, ei, você acabou de cantar isso. Nós acabamos de cantar canções que nos lembram a ideia do Deus que tudo fez. Do Deus que não há nada que eu possa fazer para que Ele me ame mais. E também não há nada que eu faça que vai fazer Ele me amar menos. Porque tudo é por Ele, por meio dEle, por causa dEle. Então eu quero te convidar a vir entender comigo atitudes práticas
de uma pessoa que nasceu no Espírito, quer andar nele e por ele está sendo levantada todos os dias. E aí, essas características são notadas no caráter. Tem um teólogo que diz que Deus conhece os que são dele pelo nome, mas nós os conhecemos pelo caráter. Caráter é aquilo que é externo. Eu não tenho tanto tempo aqui para te ensinar tudo isso, mas o caráter, ela é uma das partes da alma. Dentro da nossa alma tem caráter, personalidade e temperamento. Caráter é aquilo que eu deixo as pessoas conhecerem de mim. Dá para fingir caráter, dá para maquiar caráter, dá para fingir que eu sou uma coisa e no fundo ser outra. Eu quero te lembrar, minha irmã, que o Senhor está mais interessado no seu caráter do que Ele está no seu carisma. Vida com Deus vem antes de trabalho para Deus. E é isso que Jesus queria que Nicodemos entendesse. Jesus falou: Nicodemos, olha, você está com essa pegadinha aí, mas não adianta nada não. Esse papo de mestre, eu sei que você é o poderoso, porque só o Senhor que veio de Deus podia fazer essas coisas. E Jesus fala: ó, para com essa balela toda. Oliveira Mello fala que a pergunta é a rainha das respostas. Na psicologia a gente fala que psicólogo não responde, psicólogo devolve a pergunta. Que é exatamente isso. A ideia dos coaches, que está muito na moda, é essa também. A ideia de uma mentoria que te leva, através de perguntas, a encontrar respostas em você mesmo. Era isso mais ou menos que Jesus estava fazendo com Nicodemos. Que Nicodemos queria fazer com Jesus. Mas a própria resposta que Deus dá a Nicodemos podia ser encontrada na pergunta que Ele mesmo faz. Então quero te convidar a entrar dentro de você a partir de agora. A ideia é de uma autoanálise, de uma autoexame. Uma mulher sarada é uma mulher que se levanta não pela força dela mesma, mas é uma mulher que se levanta por aquilo que Jesus já fez por ela. E aí a perspectiva de ser sarada enquanto eu caminho não me deixa ficar parada. Não me deixa ser paralisada por aquilo que eu não encontro. Então o Senhor quer te chamar para se levantar nesse tempo. Porque você nasceu no Espírito e é do Espírito. Então vem comigo entender quais são as características de uma mulher que está se levantando. Porque nasceu do Espírito e vem do Espírito e vive no Espírito e se levanta todos os dias por causa dele. Em primeiro lugar, uma mulher que se levanta porque veio do Espírito, nasceu dele e anda por meio dele, é uma mulher que não vive só arrependimento, mas vive regeneração. Você pode repetir comigo? Eu não posso viver só arrependimento. Preciso viver regeneração. Vou te explicar a diferença dos dois. Arrependimento é quando você chora. Regeneração é quando você muda. Arrependimento é a mudança da mente. Regeneração é a mudança do homem. Você concorda comigo que às vezes você chora por um pecado, você arrependeu, mas daqui 2 dias você faz de novo? Existe um abismo que separa arrependimento de regeneração. Regeneração é a convicção de que aquilo desagrada a Deus e eu não faço isso mais, então eu mudo a forma como eu me comporto. É por isso que eu te disse que o arrependimento é a mudança da mente, enquanto a regeneração é a mudança do homem. Você já viu que às vezes a gente conversa com uma pessoa que a gente tem uma opinião divergente, mas aí aquela pessoa tem um argumento tão bom que ela nos convence. Ela muda a nossa mente. Apesar dela ter me convencido na forma da mente, a minha atitude não é mudada. É por isso que o arrependimento é a mudança da mente. E a regeneração é a mudança do homem. E nós vivemos uma geração que questiona tudo. Que quer entender tudo. Que não faz nada e não obedece se não entende. Querido, John MacArthur Jr. diz que a fé madura não questiona, ela obedece. Uma mulher que se levanta, que nasceu no Espírito e anda no Espírito, ela tem como regra na sua vida a obediência. Pessoas que não sabem obedecer não sabem honrar. Pessoas que não sabem honrar não são regeneradas. Porque a honra é um pré-requisito que é aprendido com o próprio Deus. Se eu não honro meu pai, o meu pastor, as autoridades militares, civis, o meu professor na escola, na faculdade, se eu não honro as autoridades colocadas na minha vida, não tem jeito! Eu não consigo honrar a Deus a quem eu não posso ver. É por isso que o arrependimento é quando você chora, a regeneração é quando você muda.
Eu quero te lembrar que quando eu não me regenero, eu sou estagnado como Davi no Salmo 37. Davi no Salmo 37 tinha acabado de adulterar com Batseba. O seu filho estava à morte. E ele começou a dizer, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram-se os meus ossos, e a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se transformou em sequidão de estio. O que Davi estava falando era que o corpo dele sentiu a dor e o peso do pecado. Ei, minha irmã, quando eu não regenero, mas eu só me arrependo, eu não consigo me levantar. É impossível ser levantada sem que a mente esteja própria e pronta e disponível para uma mudança obediente. Você é uma mulher regenerada, minha irmã. Você vive regeneração ou vive somente arrependimento? Eu quero te dizer que o remorso é o marido da iniquidade. Eu vou te explicar o que eu estou dizendo. Se eu fosse avançar um pouquinho nesse assunto, eu ia separar dois conceitos que às vezes a gente se confunde: arrependimento e remorso. Arrependimento é definitivo. A ideia do arrependimento é que eu não faço mais. Por que Davi era segundo o coração de Deus, mesmo sendo péssimo pai, assassino, adúltero e tantas outras coisas? Segue relação. Por que ele era segundo o coração de Deus? Porque você percebe que todas as vezes que ele cometia um pecado, aquele pecado ele não fazia de novo. Depois que ele arrependia. Ele podia fazer um outro até pior. Mas o mesmo, ele não fazia. O pecado, o arrependimento, ele implica numa mudança definitiva. A ideia perfeita está conduzida no verbo deixar. Eu abandono, eu não faço mais. O remorso é uma ideia de que eu sinto agora, mas eu pego ali de novo de volta. Eu estou sentindo agora, mas a hora que eu saio ali, eu esqueci. Eu sinto agora, mas a hora que eu chegar ali, assistir um capítulo da novela ou da série que eu gosto, eu já esqueci. É por isso que o remorso é o marido da iniquidade. Você sabe o que é iniquidade? Iniquidade é pecado programado. Repete aí, pecado programado. Sabe quando a gente está no culto e a gente está pensando, nossa, a hora que eu sair daqui, hein? Eu vou ter que inventar uma história para aquela pessoa que eu combinei e não fui. Ai, meu Deus, o que eu vou falar? Ou então eu estou no culto aqui pensando que quando eu sair daqui eu vou assistir um filme pornográfico, eu vou abrir alguma cena erótica no meu celular. A palavra de Deus diz que Deus não aceita a iniquidade associada ao ajuntamento solene. Você pode dizer amém? A ideia é que se enquanto eu venho prestar um culto a Deus, o meu pensamento programa pecados, Deus não recebe o meu culto. É por isso que o remorso é marido da iniquidade. Pessoas que estão sempre programando pecado, estão sempre com a sensação de remorso. Ai, mas eu não devia ter feito. Ai, eu estou fazendo isso, mas eu não podia estar fazendo. Ai, eu estou comprando esse negócio, eu não podia, eu não tenho dinheiro. Ai, eu não podia dizer isso porque eu não vou conseguir cumprir. Não, eu não podia marcar com fulano, mas a pessoa não consegue se desvencilhar disso. Minha irmã, mulher que se levanta porque nasceu no Espírito e anda nele, são mulheres que não vivem só arrependimento, vivem regeneração, não vivem só arrependimento, vivem um completo transformar do caminhar, do modo de agir e do modo de falar. A ideia é que a mente muda, porque mentes produzem palavras. Palavras produzem atitudes. E atitudes repetidas se tornam hábitos. Os especialistas dizem que tudo aquilo que você faz por 90 dias seguidos vira hábito. Por exemplo, se você não tem o hábito de fazer exercício físico, mas durante 90 dias você anda em volta do seu quarteirão, no dia 91, aquilo já vai virar hábito. Ou seja, se você não caminhar, seu corpo sente. E o hábito é começado no pensamento. Pensamentos se tornam palavras. Palavras, atitudes. Atitudes repetidas, hábitos. Mulheres que se levantam, que nasceram do Espírito e estão sendo conduzidas por Ele e levantadas por Ele, não vivem só arrependimento, vivem regeneração. Segunda característica de uma pessoa que nasceu no Espírito e está andando nele, é que essas mulheres que nasceram no Espírito, estão andando nele, sendo levantadas por Ele, são pessoas que vivem um contínuo processo de santificação. Você pode repetir comigo? Santificação. A W. Tozer diz que não existem atalhos para a santidade. Viver a vida cristã é entender que o cristianismo me exige santidade em
todas as áreas. A ideia é que o meu primeiro janeiro depois da minha conversão, ele já começou a mudar todas as áreas da minha vida. Eu quero lembrar você que ser santo não é opção. Não é, não estou fazendo nada mesmo, vou virar santo mais um pouco. Não, tá. Hoje eu estou mais tranquilo, estou achando que eu vou dar uma santificada. Ser santo é uma ordem. A Bíblia diz, sede santos, porque eu sou santo. A ideia do verbo no imperativo é uma ideia de ordem. Se eu sou seguidor de Jesus, eu tenho que ser mais santo hoje do que eu fui ontem. Eu tenho que ser mais santo amanhã do que eu estou sendo hoje. A ideia não é de perfeição, mas é de aperfeiçoamento. É de hoje melhor do que ontem, amanhã melhor do que hoje. E assim, até Jesus voltar. Ei, querido, no Evangelho de João, Jesus diz que Ele é a luz do mundo. Dentre outras coisas, ele fala em João que ele é pelo menos 8 coisas. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ele fala que ele é muitas coisas. Mas ele, entre essas coisas, fala que ele é a luz do mundo. Lucas, no seu evangelho, fala que a igreja, o próprio Jesus, Lucas retratando a fala de Cristo, Jesus olhando para a igreja, ele fala, vós sois a luz do mundo. Entenda algo. A igreja não é o caminho, a igreja não é a verdade, a igreja não é a vida. Mas assim como Jesus é a luz do mundo, e ele fala isso sobre ele, no Evangelho de Lucas ele ainda diz que nós somos a luz do mundo. Ei, a igreja não brilha sozinha, eu vou te explicar melhor. O sol, se você já fez 2º grau, você estudou isso. O sol é uma estrela porque ele tem luz própria, ele brilha sozinho. Já a lua, ela não é uma estrela, ela não brilha sozinha, ela não tem essa capacidade. Mas o brilho dela existe, porque ela consegue refletir o brilho do sol. Ei, assim somos você e eu, igreja do Senhor. Sozinhos nós não brilhamos. Mas a igreja brilha e ela é luz do mundo quando ela reflete o brilho daquele que contém toda a luz. É dever da igreja refletir o brilho de Cristo. E eu não consigo refletir esse brilho se eu não tenho vida santa. Se eu pego atalhos para a santidade. Se eu contextualizo as escrituras. Sabe, nós viemos conversando um pouco com o bispo sobre essa ideia libertina do evangelho hoje. Há pouco tempo atrás eu estava numa comissão para escrever um material. E estavam ali alguns mestres. Algumas pessoas muito bem instruídas na letra, no espírito, pastores de grandes igrejas. E aí nós estávamos escrevendo um material para adolescentes. E uma das pessoas que estavam conosco vira e fala, quando foi escrever sobre a homossexualidade, ela copiou e colou algumas informações deturpadas da internet. E aí eu e um colega pastor que estávamos avaliando o material, a gente virou para ela e falou, isso aqui é cópia, não pode, isso aqui não é verdade nossa, não é verdade do evangelho, não é verdade da Bíblia. E aí se levanta um dos maiores pastores, uma referência, um homem que todo mundo achava de Deus. E aí naquele momento ele fala, não, mas a gente não pode levar tudo em consideração não, porque a Bíblia é muito, qual foi a palavra que ele usou que eu esqueci? Repressora. A Bíblia é repressora. Falei, como é que é? E foi levantada uma discussão que eu penso que se a gente tivesse dado cabo a ela, a gente estaria lá até hoje. Mas a ideia de muitos hoje aí fora é que a Bíblia é repressora. Então, Deus que tem que se moldar ao jeito que eu quero viver. Deus é amor e Ele me aguenta, ó Senhor. Me fez assim, me suporta. Ei, uma mulher que se levanta, que nasceu no Espírito e anda no Espírito. Ela entende que ela não anda por revelação externa, por vento de doutrina, porque diz alta ajuda, pelo que as ciências humanas dizem, pelo que a psicologia fala, pelo que o coach fala, pelo que as multiespecializações declaram, porque ela rende, ela vive e ela se devota à única regra que é infalível, é imutável, que é a palavra de Deus. Ei, querido, todo o resto muda, todo o resto falha, todo o resto erra. Só as escrituras sagradas são inerrantes, são infalíveis. E elas dizem que você e eu devemos ser santos. Ela nos lembra que sem santidade ninguém verá a Deus. Não dá para pegar atalho para ser santo.
A santidade só é alcançada diante do tripé do cristianismo: leitura bíblica, oração e jejum. Leitura bíblica, oração e jejum. Sem fincar esse tripé na minha existência, eu não alcanço santidade. E não dá para ir no vácuo dos outros. Tem marido que acha que vai no vácuo da mulher. Não, eu não oro nada, mas minha mulher ora tanto. Ora por nós dois, nós somos uma só carne. Vai nessa, meu irmão. A palavra diz que a porta do céu é estreita. O caminho também é. Um dos motivos que ela é estreita é que só vai passar um de cada vez. Não dá para ir no vácuo, ei. Alguém que nasce no Espírito e anda no Espírito, que é uma pessoa levantada por Ele, vive um contínuo processo de santificação. O pecado me incomoda. Eu não flerto com pecado. Eu não tenho pecado de estimação. Já viu que tem gente que tem pecado de estimação? Não, assim, ó, a minha vida é boazinha em quase tudo. Lembra do jovem rico? O jovem rico foi a única pessoa que chegou diante de Jesus e saiu pior do que chegou, a única. E ele chegou com essa ideia de um pecado de estimação. Mestre, primeiro que ele fala, bom mestre. Eu gosto de Jesus, que Jesus já cortava era no talo. Ele fala, por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é meu Pai que está no céu. Jesus já corta no talo, ó, isso aí que você está falando está tudo errado. E ele, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus começa a falar os mandamentos. Me ama sobre todas as coisas, honra teu pai e tua mãe, vai falando. E ele fala, tudo isso eu tenho observado desde a minha infância. E Jesus olha para ele e fala, só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. Jesus não precisava do dinheiro dele. Mas Jesus, que sonda o coração, que faz a melhor ressonância magnética da história. Ele sabia que o coração daquele jovem era dividido, querida. Quando a palavra diz que você não pode servir a dois senhores, ela não está falando de Deus e do diabo, não. O Deus que divide o seu coração com Cristo é o dinheiro. O dinheiro não é neutro. Tem gente que fala, não, o dinheiro é neutro, ele pode ser bom, pode ser ruim. Mentira! Jesus personifica o dinheiro, dá nome para ele, mamão. Neutro é aquilo que tanto faz. Vou te dar um exemplo. Você está andando na rua, cai um copo descartável. Ele é neutro, sim ou não? Você pode chutar, fingir que não viu. Você pode pegar, jogar no lixo. Você pode pegar e rasgar ele. Você pode guardar na bolsa para prevenir para quando você tiver sede. O copo descartável é neutro. Mas se você estiver andando na rua e aparecer uma nota de R$100, ela não é tão neutra assim. Você não só chuta, fica pensando se vai rasgar, se vai ignorar, fingir que não viu, não. Mexe um negócio dentro de você, sim ou não? Sim. Isso, no mínimo, no máximo, você vai ter duas escolhas. Se você abaixa, pega correndo para finge que ninguém te viu. Ou se você tem muita gente perto, vai grudar ela no pé e vai arrastando. Até chegar num lugar que dá para pegar que ninguém vê. Porque o dinheiro não é neutro. Ei, Jesus nunca condenou a riqueza. Pelo contrário, Tiago diz que Deus escolhe pessoas para quem Ele pode dar riqueza. Você deve conhecer pessoas que Deus pode dar o tanto de dinheiro que Ele quiser, que a pessoa não muda. Eu conheço algumas pessoas assim. Que quanto mais Deus dá, mais parece que a pessoa ama Deus, mais ela serve o reino, mais tempo ela disponibiliza para o Senhor, mais Deus prospera, mais ela dá. Agora, quando Jesus olha para o coração do jovem rico, Ele fala, esse jovem está dividido, o coração dele não é meu, não. É por isso que Jesus falou, vai, vende tudo que você tem, dá aos pobres e me segue. E o texto termina dizendo que aquele jovem se retirou triste porque ele era dono de muito dinheiro. Ei, querida, você que quer se levantar, que nasceu no Espírito e anda nele, é uma pessoa que além de viver não só arrependimento, mas regeneração, precisa entender que é impossível ser alguém levantado por Deus se eu não estou vivendo um contínuo processo de santificação. Santificação no que eu vejo. Não é toda coisa que crente pode ver. Você pode dizer amém? Ai, pastora, eu sou curada, eu posso ver o que eu quiser, não me contamina não, viu? Então você deve ser a quarta da Trindade. Porque nós somos almáticos, a nossa alma absorve emoções. Aquilo que eu alimento tem mais poder sobre mim. É por isso que eu vou alimentando a alma e a minha emoção vai ficando mais forte. E a gente tem criado uma geração de crentes emocionais. É gente que acha que o culto é para ele. Você conhece alguém assim? Ah não, o culto não foi bom hoje não arrepiei, não chorei, não senti nada. Ei minha irmã, quem diz que o culto é para você? Quem tem que sentir algo no culto não é você não.
E eu quero te dizer algo, mesmo que você não sinta nada, mesmo que você não chore, mesmo que você não arrepie, Jesus está aqui. Porque Ele não é movido pela mim, pela sua emoção. Mas nós temos vivido tão almáticos, porque a gente ouve qualquer coisa, a gente vê qualquer coisa, a gente senta em qualquer roda. É por isso que Salmo capítulo 1 começa dizendo: bem-aventurado, feliz, muito feliz o homem que não anda, veja que é um processo. Ele não anda no conselho dos ímpios. Ele não se detém, primeiro eu ando, depois eu paro, não me detenho no caminho dos pecadores. E nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja bem, é um processo. Primeiro eu ando, depois eu paro e por fim eu me assento. E aí ele termina falando que esse homem feliz antes tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, cujas folhas não murcham. E tudo quanto ele faz é bem sucedido. Ei, querido, uma mulher que se levanta, que nasce no Espírito e anda no Espírito, é uma mulher que vive um contínuo processo de santificação. Eu entendo que Deus vem buscar uma igreja santa. Ele vem buscar uma igreja santa. Ei, querido, vida cristã não é parque de diversões. Obrigada, minha irmã. Eu acho engraçado quem acha ser facinho ser crente. Ah, não, acho facinho demais. Fala, será que está sendo crente mesmo, meu filho? Porque ser crente é difícil. Matar a carne é difícil. Deixar o meu eu para que Cristo viva é difícil. Porque nós somos ensimesmados. A nossa geração é ensimesmada. É por isso que a palavra de Deus é a única regra de fé e prática. A palavra diz que a fé vem pelo e o ouvir dá. O que é que você ouve, meu irmão? Que tipo de coisa impera nos seus ouvidos? Que tipo de som toca na sua casa? Tudo isso determina o processo de santificação ao qual você está exposto. Porque todo o resto mente, erra, falha. Esses dias eu estava lendo uma pesquisa de Cambridge. Os maiores médicos do mundo se juntaram em Cambridge durante 12 anos, ficaram pesquisando a célula cancerígena e chegaram a uma conclusão. Todo indivíduo do planeta vai morrer de câncer. Se você não morrer de câncer, vai morrer de uma coisa antes do câncer. Mas o câncer é aquilo que vai matar geral. Outra pesquisa das ciências humanas, esses dias um dos maiores psiquiatras da nação foi no programa do Pedro Bial e ele estava contando sobre isso, que já não era segredo no meio dos psicólogos e psiquiatras. A entrevista dele era sobre suicídio e ele estava falando que hoje a depressão no mundo não é mais uma questão de se eu vou ter, mas de quando eu vou ter. Para as ciências humanas hoje, todo indivíduo, pelo menos uma vez na vida, vai passar por um processo depressivo. E se a gente for olhar as estatísticas e pesquisas, a gente vai pirando, porque você vai falando, gente, como assim? O índice de suicídio aumenta assustadoramente. Ei, mãe, você que é mãe de adolescente, cuidado! O suicídio é a segunda maior causa de morte de adolescentes do mundo. Só perde para causas naturais. Causas naturais, até todo mundo na casa, num carro, o carro bate, morre, a família inteira, o adolescente também morre. Mas então o suicídio é hoje a primeira causa de morte de adolescentes no mundo. E está todo mundo pirado, não sabendo o que faz. Ei, a medicina falha. A psicologia muda. Só desde que eu me formei em psicologia, a idade do início da adolescência já mudou 3 vezes. Você lembra quando, alguns anos atrás, o ovo era o maior vilão da alimentação? Você lembra disso? Não podia comer ovo, dava colesterol. Antes podia comer a clara, depois só podia comer a gema, depois não podia comer nenhum, depois tinha que separar, depois era um ovo por semana, aquele peteco. Hoje, quanto mais ovo você come, melhor. Descobriu que o ovo é o melhor, é o segundo alimento mais rico em nutrientes do mundo, só perde pro leite materno. Então é leite materno, ovo e depois coco. Coco também você pode entrar no coco, feliz da vida. Pode comer coco, beber água de coco, fazer tudo com coco, o coco é bom. Mas o que eu estou querendo te dizer é que a medicina muda. As ciências mudam. A psicologia erra.
Se você quer viver um contínuo processo de santificação, é preciso leitura bíblica, jejum e oração. Porque eu começo a sustentar a minha história, a ser levantado por algo que é inerrante, por algo que é imutável e por algo que é infalível, que são as Sagradas Escrituras. Passarão céus e terra, mas as minhas palavras jamais passarão, diz o Senhor. Uma mulher que está se levantando, porque nasceu no Espírito e anda no Espírito, não vive só arrependimento, vive regeneração. É uma mulher que está vivendo um contínuo processo de santificação. Terceiro lugar, se você nasceu no Espírito, anda no Espírito, está sendo levantada por Ele todos os dias, você é uma pessoa que tem os seus relacionamentos transformados. Você pode dizer isso comigo? Eu preciso ter relacionamentos transformados. Querida, a regra é tão simples. A Bíblia diz assim, ó: assim como quereis que os homens vos façam, façais vós. Você já usou esse critério para se relacionar? Em todas as áreas. Está na frente do marido, um problemão. E aí você pensa, será que eu ia gostar de ouvir isso que eu estou querendo falar? Será que se o meu filho falasse para mim isso que eu vou dizer para ele, eu ia achar bom? É isso que a Bíblia está dizendo quando ela diz, assim como quereis que os homens vos façam, façais vós também. Todo problema começa por um problema de comunicação, inclusive nos nossos relacionamentos. As grandes guerras do mundo, os problemas do divórcio, as situações de crise, tudo começa por uma falha no processo de comunicação. É por isso que uma pessoa que nasceu no Espírito, uma das coisas que revela que ela anda nele, é que essa pessoa começa a ter os seus relacionamentos transformados. Se eu mentir, eu não minto mais. Se eu adulterava, eu não adultero mais. Se eu falava mal, eu não falo mais. Se eu criticava, eu não critico mais. Se eu não era confiável, eu me torno confiável. Ei, querida, como andam os seus relacionamentos? Ai, pastor, é porque você não sabe. Eu sou vítima. Eu nasci num lar terrível. Eu fui abandonada, humilhada, machucada, traída. Talvez você tenha N feridas. Eu não tenho tempo aqui para falar de cura interior, de processo de cura da alma. Depois você pede seu pastor me trazer de novo para a gente fazer essa cura. Mas hoje a gente não tem tempo. O tema é levanta-te, meu irmão. E eu tenho um compromisso com o meu ministério, que é de falar no tema da festividade. Então, às vezes o tema é duro, a culpa é de quem escolheu o tema. Porque eu não sou desses itinerantes que pregam o que dá na telha, né? Há um tema aqui, há uma liderança que orou para pôr um tema. E eu preciso, enquanto uma responsabilidade com o evangelho, da qual eu sou mensageira, falar naquilo que eu acredito que a liderança pagou um preço para ter revelado, porque é seu pastor que sabe que você precisa ouvir. Amém? Eu vou embora amanhã, ele vai ficar cuidando de você. Com os seus problemas, com a sua zica, tudo, né? Nós somos tudo zicados, não tem jeito não. Não tenha dúvida não, meu irmão. O dia que você estiver pronto, Deus te tira daqui. Amém? Tem gente que acha que é mais santo que o outro, que está num plano mais elevado, que tem um nível mais espiritual. Não tenha dúvida. O dia que você estiver desse jeito, Deus te tira, porque o mundo fica muito ruim para você. Mas enquanto isso, nós tudo estamos igual. Pecadores, carentes do sangue gracioso de Deus sobre nós todos os dias. Uma pessoa que nasce no Espírito e é guiada por Ele, que foi isso que Jesus queria que Nicodemos entendesse, é um indivíduo levantado com seus relacionamentos transformados. Eu mudo meu jeito de ser mãe. Eu mudo meu jeito de ser esposa. Elizabeth Elliot fala que o fato de você ser mulher não te torna um tipo diferente de cristã. Mas o fato de você ser cristã, obrigatoriamente, te torna um tipo diferente de mulher. Ei, minha irmã, vou fazer um parênteses rapidão aqui, só para te lembrar uma coisa. Nós tivemos 3 ondas no movimento feminista. A primeira foi em 1920, quando algumas mulheres foram para a porta do Miss América. Lá nos Estados Unidos estava acontecendo o concurso de beleza mais importante do mundo. E algumas mulheres foram lá para a porta e queimaram seus sutiãs. E elas queriam, dentre outras coisas, poder votar, ter direito a trabalhar. Enfim, a ideia delas era até bacana. Mas aí veio a segunda onda do movimento feminista, que aconteceu entre as décadas de 40 e entre a década de 70. E essa segunda onda, ela choca com 3 coisas terríveis. O movimento Woodstock, que pregava sexo, drogas e rock and roll. Ou seja, a liberdade a qualquer preço.
Choca com o advento da pílula anticoncepcional. A mulher começa a achar que ela tem poder sobre o próprio corpo, porque agora ela podia evitar a gravidez. Então ela podia liberar geral na vida sexual. E choca com a mudança da lei do divórcio. A mulher passa a poder pedir o divórcio. Antes ela não podia, só o homem. A terceira onda do movimento aconteceu na década de 90, mas ela foi menos importante em significado. O que eu estou querendo te dizer é que essa mulher das décadas de 40 à década de 70, que produziu a maioria de nós que somos adultos hoje, foi uma mulher que fez um excelente trabalho. Produziu mulheres fortalecidas, mulheres encorajadas, mulheres que fazem coisas que nunca, jamais foi imaginado. Até pouco tempo atrás, nosso país tinha uma presidenta. Uma mulher ocupava a maior cadeira da nação. Tem mulher fazendo de tudo hoje. Vocês vão fazer um voo internacional naquelas aeronaves gigantes, a hora que vai sair a pilota é mulher. Tem mulher dirigindo caminhão, mulher em todas as áreas de atuação. Mulher galgou degraus nunca antes imaginava, mas ei! Nunca houve uma geração de mulheres tão arrebentadas de alma como a nossa. Sabe por quê? Porque a mulher saiu do plano de Deus. A mulher de hoje quer casar, mas não quer ser esposa. Ela quer ter filho, mas ela não quer ser mãe. E ela foge do papel de Deus para ela. Ei, minha irmã, Deus te fez para resolver problema e não para criar problema. Você pode dizer amém? Entenda algo. Quando Deus vai no Éden, caminha e vê Adão. E tem gente que fala, nossa, tadinho de Adão, né? Tava tão coitado lá, sozinho. Ele olhava o gato a gato, o cachorro a cachorro, formiga a formiga. E ele estava muito sozinho. E Deus resolveu dar, não, mentira. Meu irmão, não havia pecado. Adão estava no Éden, ele usufruía da presença de Deus, era paraíso. Não havia falta de nada. Não haviam sentimentos que são consequências do pecado. Só que Adão estava lá resolvido, pleno. Suave na nave, para falar na linguagem do Instagram. Mas aí Deus olha, o único que tem o poder do haja. O nosso Deus é o único que tem poder criador. Você pode dizer amém? É por isso que eu encabulo com gente que acha que pode criar coisa mais bonita que Deus. Ô meu irmão, quando você achar que você pode criar umas coisas bonitas, dá uma olhada para a natureza, para o céu, para o mar, e vê o que Deus criou. Só para lembrar que a gente não é nada. Mas aí Deus olha para Adão e fala, não é bom que o homem esteja só. E aí ele toma uma decisão, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra auxiliadora, idônea, minha irmã, significa apta, capaz e moralmente correta. O que eu estou dizendo a você é que Deus fez você para resolver um problema e não para criar problemas. Cuidado, minha irmã, com aquilo que você é no seu lar. A palavra costela, que Deus tira para fazer a mulher, é a palavra eishra no hebraico, que significa macio. A ideia dos teólogos é que Deus cria a mulher da parte macia do osso. Todo osso, deve ter médicos aqui, todo osso tem dentro dele uma parte macia que se chama medula óssea. A medula é o lugar onde o sangue é gerado, o sangue saudável é gerado. O que eu estou dizendo, mulher, é que Deus fez você para gerar vida. Eu não estou falando só de parir, não. Eu estou falando de gerar vida na vida das suas amigas. Gerar vida na vida do seu marido. Gerar vida na vida do seu trabalho. Gerar vida na vida da sua igreja. Uma mulher que nasceu no Espírito, anda no Espírito e é levantada por Ele, tem os seus relacionamentos transformados. Em pelo menos 4 áreas. Eu vou falar muito rápido isso aqui, porque o nosso tempo vai. Primeiro, meus relacionamentos são transformados porque eu compreendo a inutilidade do orgulho. Ô meu querido, eu não entendo como um ser humano que entende que a Bíblia fala que a vida é só uma. O autor de Hebreus fala, o homem está dado morrer uma vez, depois disso o juízo. E aí vem o salmista no Salmo 90, e me lembro tanto que a vida também, além de única, ela é curta e rápida, porque o salmista fala, os anos da nossa vida sobem a 70, e havendo muito vigor 80, nesse caso o melhor deles é enfado e cansaço, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ou seja, o autor de Hebreus nos lembra que a vida é única. Aí vem o salmista e fala, não, não é só única não, é curta e é rápida. Eu não consigo entender como é que um indivíduo que é tão mortal como você e eu, que tem uma vida que hoje está aqui, amanhã já não está mais, consegue viver no orgulho. Pessoas que andam no Espírito porque nasceram dele,
são pessoas que compreendem a inutilidade do orgulho. Eu entendo que o orgulho não move nada, porque eu não sou nada. Então eu não tenho problema em pedir desculpa, em liberar perdão. Eu não tenho problema em reconhecer que eu errei. Eu não tenho problema em voltar atrás. Eu não tenho problema em falar que eu não consigo ser melhor. É por isso que os meus relacionamentos são transformados. Segunda coisa que eu aprendo com o relacionamento transformado, e que eu preciso começar a praticar se eu quero viver essa vida de quem muda de relacionamento, é que eu compreendo a tolice das desculpas. Sabe gente que arruma desculpa toda hora? Ai, mas eu fiz isso por causa daquilo. Olha, eu só fiz isso porque aquele fulano me mandou, viu? Ai, mas eu sou assim porque meu pai fez assim. Ah, mas eu sou assim porque eu sou ferida daquele... Ei, meu irmão, quando eu me encontro com a cruz, eu entendo que há nela poder suficiente para sarar qualquer ferida. A palavra de Deus nos diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele e sobre as suas pisaduras. Você e eu fomos sarados. Nós somos sarados. Nós somos sarados, hein? A cruz é suficiente para pagar qualquer passado que você tenha vivido. É por isso que eu tiro as desculpas da minha vida. Os meus relacionamentos são transformados porque eu paro de viver uma vida orgulhosa. Eu paro de inventar desculpa para tudo. Os meus relacionamentos são transformados porque eu entendo a estupidez da ganância. Uma vez perguntaram para o Bill Gates, o homem mais rico do mundo, que tanto de dinheiro que era necessário para uma pessoa ser feliz. Sabe o que ele respondeu? Sempre um pouco mais do que ele tem. A pergunta de Bill Gates foi completa, na minha opinião. Porque ele estava falando dessa insaciedade humana. A ganância fala de algo que nunca está bom. Eu quero mais. Eu quero sempre mais. Se hoje eu tenho uma bicicleta, eu quero uma moto. Se eu quero uma moto, eu quero um carrinho. A hora que o carrinho vem, eu quero trocar por um melhor. Eu mudo de casa, eu quero trocar as cortinas. E nunca estou contente. Enquanto a palavra de Deus nos ensina a viver com contentamento. Pessoas gananciosas trocam o que é importante pelo que é urgente. Talvez você está pensando aí que você tem urgência para prosperar, porque você quer trocar de casa, você quer trocar de carro. Mas talvez o importante é dar mais atenção para o seu filho, porque ele só tem uma infância. Quem sabe você pensa que urgente é se doar mais, estudar mais, buscar mais, para chegar a um lugar melhor. Mas o importante é dar mais atenção para os seus pais, porque daqui a pouco eles passam. Pessoas movidas pela ganância adoecem os seus relacionamentos porque barganham o urgente no lugar do importante. Última coisa sobre relacionamento. É que quando eu nasço no Espírito, ando nele e sou levantada por ele, eu paro de viver a incoerência da mágoa. Sabe gente que vive magoada? Tem gente que acha lindo falar que vive magoada. Não, eu estou magoada. Eu nunca vou esquecer. Tem gente que fala isso. Aquilo que aconteceu no dia 22 de abril de 1973. Eu estava sentada na porta, com a blusa amarela, a calça vermelha e a meia azul. Ô querido, a palavra de Deus diz que a ira do homem não produz a justiça de Deus. E ela ainda diz que mágoa, a raiz de amargura. Deixa eu te falar uma coisa, se a gente dividir a palavra mágoa para entender ela, a gente vai chegar numa divisão silábica que traz água. A ideia de uma água inapropriada para o consumo. Há muitos anos atrás eu fui fazer uma missão no Piauí, que chamava Piauí, a África é aqui. E lá, Deus me deu uma graça, meu irmão. Isso é uma graça de Deus, é a misericórdia dele mesmo. Eu tenho um estômago de avestruz. Nada me faz mal. Se eu comer uma comida e passar mal, as outras pessoas que comeram morreram, provavelmente. Porque nada me faz mal. Isso é uma graça de Deus comigo. E aí nós estávamos lá no Piauí, os irmãos muito simples, e muitas igrejas, e muitas casas com esgoto a céu aberto, sem tratamento de água encanada. E aí a gente chegava na casa dos irmãos, muito simples, e eles serviam pra gente aqueles sucos feitos com aquelas águas. E eu dava-lhe suco de cupuaçu, cajá, trem, tudo eu tomava, aquele trem. Mas a maioria dos nossos amigos missionários passaram muito mal. Por causa da inapropriedade da água para o consumo. A água era imprópria para o consumo. E muitos dos nossos missionários ficaram internados muitos dias ali, porque a água não era boa para consumir. O que eu estou te dizendo é que a mágoa que você cultiva no seu coração,
ela faz isso com você. Ela te contamina até te matar. Ela te causa uma indigestão. E ela é o contrário daquilo que Jesus fala para a samaritana quando ele a encontra naquele poço ali. E ele vira para ela e fala: eu sou a água da vida. Quando você beber de mim, nunca mais você vai ter sede. Hey, quando eu vivo uma vida com mágoa, eu vivo o contrário daquilo que Jesus veio para produzir na minha história. Jesus se apresenta como a água da vida. Não cabe como uma pessoa que nasceu no Espírito, anda nele. Ei, meu irmão, a maior função do Espírito Santo não é fazer você falar em línguas, rodar no mistério, isso também. Mas a maior função do Espírito Santo é revelar a pessoa de Jesus para mim e para você. E quando eu tenho a revelação de quem Jesus é, quando eu entendo que Ele é a água da vida sobre a minha história, eu não vivo uma vida com mágoa, com mágoas. É por isso que os meus relacionamentos são transformados enquanto Ele me levanta. Como andam os seus relacionamentos? Jean Paul Sartre faz uma pergunta brilhante: o que você fez daquilo que te fizeram? Eu termino dizendo que eu te disse que uma mulher que anda no Espírito, porque nasceu no Espírito, e que está sendo levantada por Ele, não vive só arrependimento, mas regeneração. Vive um constante processo de santificação. Tem os seus relacionamentos transformados. Em último lugar, se você é essa mulher que anda no Espírito, porque nasceu no Espírito, está sendo levantada por Ele, você vive com inteligência emocional. Repete comigo: inteligência emocional. É um termo muito famoso nesse tempo, né? A gente tem falado tanto sobre inteligência emocional. Mas eu quero convidar você a passar pelo crivo da palavra. Tudo aquilo que você lê. Ei, querido, você pode ler o gibi e você pode ler a Bíblia. Mas você deve interpretar o gibi pela Bíblia. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo isso para te dizer que o Senhor requer de mim e de você uma mudança de mentalidade. A bispa Luana falou aqui sobre uma transformação de dentro para fora. Essa é exatamente a ideia de Romanos 12:2, quando Paulo fala: mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A palavra ali é metanoia. Se você já estudou um pouquinho biologia, você estudou no seu 2º grau uma coisa que chama metamorfose, lembra disso? Que é o processo de mudança da lagarta até virar borboleta. É lagarta, depois vira casulo, depois vira borboleta. Esse processo se chama metamorfose. Uma mudança completa de forma externa. A borboleta tem o mesmo DNA que a lagarta tinha. A palavra aqui não é metamorfose, é metanoia, que significa uma mudança completa de forma também. Mas metanoia, ao contrário de metamorfose, não é uma mudança externa. É uma mudança de dentro para fora. É uma mudança de mentalidade. Pessoas que nascem no Espírito e andam no Espírito têm uma mudança na forma de olhar. A Bíblia fala de 2 tipos de olhares e era isso que Jesus queria que Nicodemos entendesse. Existem 2 formas de olhar e eu encerro te explicando isso. Quem vive metanoia sai de ayahá. No hebraico, ayahá, falam de olhos mesquinhos. Um olho que pensa em mim, que olha para mim, que faz o que eu desejo, o que eu quero, o seu sonho, o meu projeto, a minha vontade. Eu saio de ayahá para yatová. Olhos mesquinhos se tornam olhos misericordiosos. Deus muda aquilo que eu sou por dentro. E aí eu começo a me importar com o outro, a servir o outro. Eu vi alguns de vocês com uma camiseta tão bacana, escrito voluntário. E atrás escrito: eu amo servir. Gente, que coisa linda. Que coisa linda, porque isso fala de uma mudança de olhar. A palavra de Deus nos diz, ei, querido: pede, não recebe, porque pede mal, para vos deleitares em vossos próprios prazeres. Meu irmão, a única forma e único motivo pelo qual Deus levanta o indivíduo é para abençoar o coletivo. A bênção de Deus nunca é egoísta. Todas as vezes que Deus levantou homens na Bíblia, o objetivo dele era que o povo fosse abençoado. Foi assim com Moisés, foi assim com Abraão, foi assim com Noé, foi assim com Esther. Foi assim com... Eu poderia citar todos os nomes da Bíblia.
Porque o objetivo são olhos misericordiosos. Eu não penso em mim, eu não quero só para mim, eu não sonho para mim. Não é o que eu quero, o que eu mando, o que eu desejo. Viver com inteligência emocional é viver a lista de Gálatas. É ser trocado das obras da carne e ser conduzido a viver o fruto do Espírito. E aí eu começo a viver amor, paz, alegria, bondade, longanimidade, mansidão, domínio próprio. Coisas sem as quais não há lei. E aí, minha irmã, você é levantada por uma inteligência emocional bíblica. O Senhor vive e gera em você essa mudança de olhos. De aiahá, olhos antes mesquinhos, que pensavam só em você, que queriam só o seu bem, só a sua alegria, a sua felicidade. Para iatová, olhos misericordiosos. Mulheres levantadas não vivem só arrependimento, vivem regeneração. Mulheres levantadas vivem um contínuo processo de santificação. Mulheres levantadas têm os seus relacionamentos transformados. E mulheres levantadas vivem com inteligência emocional. Como que eu faço fazer isso, pastora Sara? Não dou conta não, é difícil demais. Eu também acho. É por isso que eu quero te falar em 3 minutos como fazer. Primeiro, não pegue atalhos. Você pode dizer, eu não posso pegar atalhos. Você concorda comigo que a gente vive uma geração que tudo é para ontem? Tem atalho para tudo. Tudo tem atalho. Você vai ali no final de semana e vira especialista num negócio. Você faz um curso na internet, em 1 mês você abre um consultório de medicina. A nossa geração é a geração do atalho. Tudo é para ontem, todo mundo está com pressa. O dia não dá. Lembra de Jonas? Jonas caiu nessa lei do atalho que gera para um pragmatismo. O pensamento pragmático faz você fazer o que dá certo no lugar do que é certo. Ei, querido, existem coisas que dão certo, mas não são certas. Você pode dizer amém? Se eu quero andar no Espírito, porque eu nasci no Espírito levantado, eu não devo pegar atalhos. Jonas foi mandado para um lugar, mas queria atalhar no meio do caminho e foi para outro e deu tudo errado. Segundo lugar, se você quer cumprir essas 4 coisas que eu falei, porque você quer ser levantado por Senhor, você não vai ser uma pessoa demasiadamente curiosa. Você pode dizer amém? Você é curiosa, minha irmã? Tem gente que acha lindo falar, nossa, eu descubro tudo que eu quero nas redes sociais. Eu começo a seguir uma pessoa, sigo outra, chego na outra, a hora que eu vejo, eu descobri. A Bíblia traz uma tragédia de uma mulher curiosa. Estou falando de Rebeca. A palavra de Deus diz que Rebeca escutava as conversas do seu marido atrás da porta. E isso fez com que ela trocasse o direito de primogenitura do filho que tinha o direito para o filho que era o preferido dela. Só para você ter uma noção onde essa história chegou. Os homens que mandaram matar Jesus foram os descendentes de Esaú, que foi o filho que se rebela contra aquilo que Rebeca fez. Gerações colhem as consequências de uma mulher curiosa. Cuidado. Uma mulher que vive arrependimento e regeneração. Uma mulher que vive um processo de santificação. Uma mulher que vive relacionamentos transformados e controle emocional. Não é uma mulher demasiadamente curiosa. Porque eu entendo que eu tenho muito para consertar na minha vida, para ficar preocupando com a vida dos outros. Eu não posso pegar atalhos, eu não devo ser curiosa. Eu não posso agir precipitadamente. Sabe a precipitação? Eu faço no calor da conversa, eu vejo, eu falei depois que eu penso, eu fiz depois que eu agi. A Bíblia nos fala sobre o ponderar. Você pode dizer ponderar. Lembra quando José recebe a notícia de que Maria estava grávida? Ei, você que é homem, que está aqui, se coloca no lugar de José aí 2 segundos. Você está noivo de uma menina, ela é santa, você nunca tocou nela, de repente ela parece grávida e fala, ei noivo, estou grávida. Sério? Quem é o pai? O Espírito Santo. Hã? Foi o Espírito Santo que veio aqui. Você entende que segundo a lei daquele tempo, José tinha direito legal de colocar Maria em praça pública e apedrejá-la. Mas a Bíblia diz que José ponderou. E sabe o que aconteceu enquanto ele ponderava? Deus enviou um anjo para falar com ele. E o anjo chegou até ele e falou, José, fica tranquilo, casa com a mulher. Que aquilo que está na barriga dela não é obra de homem não, é obra do meu Espírito. Pode ficar tranquilo. Ninguém tocou em Maria. Enquanto você pondera, Deus fala com você. Não haja precipitadamente. Não haja na emoção, no calor da emoção.
Atitudes tomadas no calor da emoção geralmente dão errado. E eu termino te dizendo que além de não pegar atalho, não ser curiosa, não agir precipitadamente, não seja movida pelo orgulho. Pessoas orgulhosas não conseguem se levantar, porque elas se acham boas demais para precisar de alguém. Lúcifer foi o primeiro grande orgulhoso. E a gente colhe até hoje as consequências desse ato de orgulho. Ei, minha irmã, Deus quer te levantar nesse tempo. O Evangelho é poder de Deus para apagar qualquer passado, para transformar qualquer presente e para te preparar para qualquer futuro. Quem sabe você está parada há tempos, não sabe o que fazer, como fazer, se sente fraca, como aquela missionária que eu falei no início. Não tem força nem para ir cumprir um sonho. Mas o Senhor me trouxe aqui para te dizer que o poder dele é aperfeiçoado na sua fraqueza. E que para aqueles que nasceram no Espírito, estão andando no Espírito, ele está sempre disponível para fazer a parte dele, porque ele não tem filho predileto. E enquanto ele faz a parte dele, que é o sobrenatural, ele te chama para fazer o natural. Viver regeneração e não só arrependimento. Viver um contínuo processo de santificação. Ter os seus relacionamentos transformados. Começar a viver com inteligência emocional bíblica. Como? Não pegando atalho, não agindo precipitadamente, não sendo curioso e não sendo movido pelo orgulho. Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ei, querida, eu quero orar com você que veio a essa 4ª conferência de mulheres do Ministério Sarando as Nações. Mas você não quer que seja mais uma conferência. Sabe, você veio aqui porque você quer levar uma semente para sua casa e quer ver essa semente florescer. Você tem convicção que essa vida é curta, é única e rápida, e que não dá para brincar de ser crente. Você quer ser levantado, quem sabe no seu casamento, no seu ministério, na sua reputação. Você quer ser levantado na sua saúde, eu não sei naquilo que você precisa ser levantado. Mas o que eu sei é que Jesus está aqui. E onde Jesus está, milagres sempre acontecem. Ele é o dono do milagre. O que ele precisa é só que você reconheça que sozinho você não consegue. Que viver a regeneração e não só arrependimento, processo de santificação, relacionamentos transformados e inteligência emocional, você precisa dele. Eu quero orar por você que tem alguma área que precisa ser levantada, mas você percebeu que sozinha não dá. Quem sabe você precisa ser levantada como mãe. Você nem sabe onde seu filho está agora. Quem sabe você precisa ser levantada como esposa. O divórcio está batendo na sua porta, você não sabe como vai ser. Quem sabe você precisa ser levantado na sua autoestima. Destruíram por você, te humilharam, acabaram com você. Quem sabe a sua vida financeira, você não sabe como vai pagar a conta de luz segunda. Quem sabe você precisa ser levantada na saúde, eu não sei. Mas Jesus sabe. E eu quero te dizer que se você se dispor a fazer a sua parte, o impossível e o sobrenatural é com Ele. Me tirou do jardim. Feche seus olhos, querido. Seja ministrado. Sua humildade colocou jardim em mim. Deixa Deus falar com você.